Bom, começando o nosso recap da semana passada, a gente começa falando de Londrina Bristol-Becks 35-0 no Maringá Pirates. Né? Mais uma boa vitória do Bristol-Becks. Eu acho que o Bristol tá jogando o seu jogo, tá fazendo o que a gente imaginava que ia fazer nesse começo de temporada, jogos tranquilos, não pegou, né, as cascas grossas do seu grupo logo de cara. Elas vão vir agora, que vão ser o Brown Spiders e o Cavaliers, e o time tirou proveito disso. Primeiro, dominante contra o Cascavel Olímpios e contra o Pirates, dominante também. O Pirates teve breves momentos correndo com a bola, onde conseguiu achar algumas janelas, mas não conseguiu passar, não conseguia fazer muita coisa, faltas em momentos ruins que colocaram o Pirates para trás, e o Bristol Becks soube lidar muito bem com isso. Roubou a bola algumas vezes, se colocou em boas posições e conseguiu fazer uma coisa que a gente não via o Bristol fazendo nas últimas temporadas, que é correr com consistência e qualidade. Eu entendo que a gente está falando de adversários que não estão no mesmo patamar do que você vai encarar daqui para frente. Mas pela primeira vez, a gente vê o time correndo com consistência. Na última partida foi com o Latrell, e agora a gente viu o Latrell e o El Garcia, que chegou para a equipe do Bristol Becks. É um jogador que já rodou o Brasil jogando futebol americano, é um bom jogador, e vamos ver como ele se encaixa nesse sistema do Bristol. É um jogador muito explosivo, que sabe achar os espaços, consegue acelerar muito bem, e eu gosto bastante. Já estreou com touchdown, então a expectativa é muito boa. Os dois jogadores que dividiram a posição de quarterback, né, Gaspar e Yuri, mais uma vez dividiram bem ali, né? Gaspar jogou o primeiro tempo, Yuri jogou o segundo. Mais tarde, inclusive, eu vou trazer a análise tática aqui do touchdown dos dois. E fizeram um jogo bom dentro da expectativa. Gaspar traz um elemento terrestre que ajuda muito ele a estender jogadas, ajuda ele a correr como ele correu pro primeiro touchdown. O Yuri tá voltando de lesão, mas mostra tá confiante, tá sem medo de escalar o pocket, tá conseguindo trabalhar muito bem, mas tá ganhando esse ritmo também, né? Teve um passe para TD pro Favaro, muito bom, muito lindo, que é o que a gente vai trazer para analisar daqui a pouco. E os dois estão ali dividindo bem isso, né? Agora a questão é a parte final. Vai encarar os cascas grossas, né? Vai encarar o Cavaliers e vai encarar o BS, onde de repente você vai ser mais pressionado, você não vai ter seus recebedores abertos com tanta facilidade. Então é agora que tanto um quanto o outro, eles vão meio que ter que se provar, né, contra a pressão, contra os jogadores, contra as melhores defesas ali do Paraná, obviamente não excluindo o Croco, que está do outro lado, né? Mas na fase de grupos, eu acho que é isso. Basicamente o Bristol já está classificado, agora é buscar a liderança e buscar a vaga direta na semifinal, como foi no ano passado. Do Maringá Pirates, eu acho que é meio que isso. O time até trouxe mais resistência que o Cascavel, conseguiu ter seus momentos correndo com a bola, mas não conseguiu se estabelecer, né, no jogo aéreo, né, e a sua defesa também sofreu muito, né, no jogo terrestre, sofreu para marcar, a secundária cometendo muitos errinhos de básicos, né, de como marcar, de como não marcar, e eu acho que isso acabou afetando bastante esse time, e aí a gente tem um 35-0 bem consolidado pelo time do Londrina Bristol Becks. Enquanto começam aqui, ó, não sei se vai dar para vocês ouvirem, eu acho que não, mas começam aqui, ó, as buzinas para Palmeiras e Corinthians, tá? Começam aqui muito fortes, inclusive, se vocês quiserem atualizando, não me interessa muito, nenhum nem outro, mas se vocês quiserem mandando aí, a gente vai acompanhando. Vamos lá. Nosso próximo jogo, Paraná Clube Guardian Saints e Curitiba Crocodiles. Aqui eu acho que a gente vai ser mais rápido. Foi um pouco do que eu esperava, né? O Guardian Saints realmente tá numa temporada de reformulação, tá numa temporada onde não vai brigar por muita coisa, enquanto o Curitiba Crocodiles trouxe um jogo muito melhor. Como a gente falou na semana, depois da primeira semana, era normal os engasgos no primeiro jogo, porque primeiro, o time não jogava há muitos meses, e segundo, porque encarou um Ponta Grossa Phantoms que dentro das suas limitações tem o potencial para conseguir, né, anular, tem seu potencial para conseguir gastar relógio. Então num jogo já com o time mais solto, já com o time mais relaxado, a gente viu um Croco brilhando, jogando solto. E quem jogou muito solto foi o Mendes, né? O Mendes que teve ali seus momentos bons e ruins na estreia, veio muito melhor para essa segunda partida, distribuindo muito bem a bola, correndo para touchdown, achando os seus caras. E assim, ele tem tudo para ser o cara que vai comandar esse Curitiba Crocodiles por muito tempo. Então eu acho que assim, o Croco tem aí a coisa mais difícil do futebol americano, que é ter o seu quarterback de confiança. Lucas Mendes traz isso para o jogo do Curitiba Crocodiles.
O jogo terrestre fluiu muito bem, o jogo aéreo fluiu muito bem. A defesa, não preciso nem comentar, né? Foi um jogo praticamente perfeito. Acho que não cedeu um first down para o Paraná Clube Guardian Saints. Mas a gente sabe, por mais que gostem ou que não gostem, o quarterback é a posição mais importante do jogo. E você ter um menino tão novo, com tanta experiência, que joga com muita calma, que já jogou grandes jogos, que tem essa tranquilidade, eu acho que com certeza ajuda muito o Curitiba Crocodiles. E o Lucas Mendes com certeza traz isso para o time. Para o Guardian Saints, eu acho que é continuar tentando ali a sua reformulação, tentando coisas diferentes. O time venceu um jogo, mas não sei se consegue vencer mais dentro desse próprio grupo. Realmente não sei se o time consegue ganhar. E eu tô... Vai passando a sacolinha do like? É isso, gente. Tem que deixar like, pelo amor de Deus. Se a gente tem 25 aparelhos conectados aqui, tem 17 likes. Tem que ter mais like, obviamente. Mas desse jogo é isso. Eu acho que não tem muito o que falar. Atos apareceu com 2 touchdowns também, né? É importante a gente falar. Ele que voltou, né, para esse primeiro semestre no Curitiba Crocodiles. Então, jogador muito importante, muito experiente. E teve 2 touchdowns ali, né? Hoje o melhor tight end do Brasil, sem sombra de dúvidas. E jogando também, então, jogando melhor, assim como o Croco no segundo jogo. Indo para o Campeonato Mineiro, né? Tivemos um jogo entre Tigres Forjados e Juiz de Fora Imperadores, 7-0. Vitória do Tigres Forjados. Jogo que teve gravação no final das contas. Bom, legal, gravação, teve. Saiu na segunda-feira o jogo completo. Não foi compacto, mas saiu pelo menos. E saiu rápido. Então tem que reconhecer aí o pessoal do... Acho que foi o Forge que estava mandando o jogo. O Tigres, o Forjados, eu não sei. Mas quem estava mandando o jogo subiu o jogo rápido. Então, sucesso, vitória. Mas esse jogo, eu confesso pra vocês que... Pô, foi um jogo complicado de assistir, sabe? Porque assim, eu já tinha visto o time de aluguel. Agora, fusão de aluguel é a primeira vez, porque a gente tinha o ataque do Nova Serrana em campo e a defesa do Tigres. Né? Se não foi isso, foi uma grande combinação de capacetes, né? Porque basicamente todo mundo do ataque estava de helmet do Nova Serrana, era o modelo de ataque do Nova Serrana, e a defesa estava todo mundo com o capacete do Tigres. Então, assim, é isso, é a fusão de aluguel. Né? Então é muito complicado a situação que alguns times estão vivendo para ter que se manter jogando. E assim, não é uma questão de reprovar ou de aprovar, acho que cada um faz o que acha que tem que fazer para jogar. Mas realmente é uma situação muito complicada, né? Você virar pro seu time e falar só a defesa dos caras que vai jogar, só o nosso ataque vai jogar, vocês vão ser reservas de defesa, vocês vão ser reservas de ataque. E é isso, e eu acho que o time perde oportunidades, porque assim, o Tigres tem potencial ofensivamente falando, muito melhor que o do Forged em estilo de jogo. Esse estilo de jogo do Forged é um estilo de jogo muito complicado, não complicado, mas pô, até o perdão da palavra, é um jogo chato, entendeu? É um jogo que o quarterback pega e corre pelo meio, o quarterback vai e faz uma entrega diferente. Às vezes sai alguma coisa legal dali, às vezes sai uma jogada criativa, mas é um time que tentou 3 passes no jogo, talvez no máximo. Mas você tem que reconhecer a qualidade do que você faz. O time estava ganhando de 7-0, foi para o intervalo ganhando de 7-0. E o Forged ficou em campo o terceiro quarto inteiro. O terceiro quarto inteiro foi do Forged em campo. Então, assim, tem que reconhecer que uma vez que você está na frente do placar, se você joga o que você quer jogar, você vai ganhar. E assim, o time comeu o relógio no terceiro quarto inteiro. 12 minutos de Tigres Forjados no ataque. O problema é, 12 minutos e saiu zerado. Então você se coloca ali numa situação de risco. A questão é, o Juiz de Fora Imperadores também trouxe o que a gente imaginava, uma identidade terrestre, apostando em passes curtos ali com seus running backs, mas pecou na hora de finalizar. Errou quando não podia errar. Cometeu faltas que deram primeiras descidas ou deixaram o Tigres Forjados numa posição melhor para pontuar, para ganhar. Então eu acho que esse é o aprendizado. Os dois times ainda encaram o Flamengo. Eu acho que o Flamengo vem para amassar os dois times. Se os dois times não trouxerem alguma coisa diferente, o Flamengo vier com o mesmo que a gente viu no ano passado, que era o Flamengo RFA, né, com aquele elenco que chegou na semifinal do Brasileiro. O Flamengo deve vir para amassar essa galera. E os times precisam achar soluções, achar outras formas de como atacar. Defensivamente nem dá para criticar muito, porque foram dois times que tiveram que fazer a mesma coisa o jogo inteiro, que é um jogo físico, é um jogo complicado, é um jogo cansativo. E é isso, né? Desse jogo é isso. Os dois times encaram o Flamengo ainda na sequência. Mensagem aqui do Dantas, né? Esse jovem Lucas não ia pro college? Ia,
Só que ele teve um problema com o visto dele, se eu não me engano, né? Ele não conseguiu o visto, deu mó rolo ano passado e ele acabou voltando para o Brasil, infelizmente. Bom, do Mineiro é isso, né? Só tivemos esse jogo. Indo agora para SPFL. A SPFL teve muitos jogos, foram 6 jogos na semana passada, em 3 praças diferentes. Agora dá para falar que a SPFL começou de vez mesmo, né? Com esses 6 jogos. E a gente começa com a Série Prata, com o São José Jets 56-0 no Piracicaba Cane Cutters. Assim, o Jets seria dominante, eu já imaginava. Que ele seria tão dominante que o Cutters não ofereceria uma resposta, talvez eu não imaginasse. Mas a gente viu um Jets muito bem correndo com a bola, muito bem passando com a bola e defensivamente jogando um ótimo futebol americano. Salvo poucas corridas do Cane Cutters, essa defesa foi excelente, gerando pressão, parando o adversário atrás, conseguindo turnovers, conseguindo pontuar. Teve uma pick six, né, que foi para coroar essa defesa. Os 2 quarterbacks jogaram bem. Álvaro e Scarby fizeram uma partida excelente, 3 touchdowns para cada um deles. Então, assim, um jogo muito, muito bom, né? Quer dizer, o Álvaro e o Scarby jogaram bem como QB, né? Quem teve 3 TDs cada um foram o Vini e o Binho, né? 3 touchdowns para cada um deles. E assim, pro Cutters, eu acho que é continuar melhorando, continuar querendo criar essa casca. A gente já imaginava que Cutters não seria um time extremamente competitivo, mas você tem que jogar, você tem que formar, você tem que ganhar corpo, né, para você bater de frente. O Jets, há 2 anos atrás, não estava mais sendo esse super time, e numa reestruturação, em manter o projeto, e em conseguir manter essa galera, foi melhorando, e agora está sendo um time mais dominante aí dentro do cenário, né, da Série Prata. Bom, no outro jogo da Série Prata, nós tivemos Vikings Berserker 38-0 contra o Krakens, né? Que foi o jogo que eu tava, inclusive, lá em Ribeirão Pires. Inclusive, ó, queria mandar um beijo para todo mundo que acompanhou a live, a galera que falou que eu fui do Grande Prêmio da China para lá, e eu fui mesmo. Foi um domingo bem cansativo, mas foi muito legal. A recepção, todo mundo que tava lá, e foi muito, muito maneiro. O João Marcos falou, esse Jets é bom, tem potencial. Tem potencial, é um time... Pô, vou te falar que o Jets poderia estar até jogando a Série Ouro, né? Foi mais pelas questões do time no ano passado que ele acabou não se classificando. Mas o Jets é um time de Série Ouro. Na minha opinião, ele poderia estar na Série Ouro e poderia estar brigando bem na Série Ouro nesse momento. O outro time da Série Prata que venceu foi o Berserker, né? 38-0. E assim, o Kraken estreou como a gente imaginava que iria estrear. É um time novo que, por mais que tenha peças experientes ali, tenha seus 10 jogadores que tem uma certa experiência, a gente viu o Cardoso, a gente viu o Jesus, a gente viu o Ferrari, McLaren, é um time que claramente tem muita gente crua ali, né? E quando você encara um Berserker que ano passado pegou essa casca que o Kraken está pegando agora, teve algumas chegadas de jogadores do Vikings principal que vieram ajudar o time, como Wesley, como Vela, teve a chegada de jogadores de Avengers Storm que também vieram ali para ajudar esse time. Então o Berserker é um time ainda para desenvolver e criar, mas também é um time que agora é mais competitivo. Então assim, o time conseguiu jogar muito bem, a primeira campanha não deu certo, mas depois a defesa roubou e pontuou, depois o ataque pontua, o time controla muito bem as ações, abre o segundo tempo com um touchdown de 70, quase 70 jardas do Lucas Salomé, o monobloco, para quem não conhece. Então é um time muito bom e que tá pronto, né, para brigar por essa Série Prata. E o segundo jogo do Berserker é o Jets. Então, assim, a gente sabe que os dois melhores vão fazer a final. E a menos que o Tatuapé Panthers traga alguma coisa muito diferente, essa é a meia final. Então a gente vai ter já aqui um jogo para os dois times se estudarem e aprenderem. Ano passado o Jets ganhou bem desse Berserker. Hoje eu vejo o Jets um passo à frente, mas acho que o Berserker tem bola para brigar. Então acho que é um jogo muito, muito bom pra gente ficar de olho na sequência. Não lembro que dia essas equipes vão se encarar, mas é o segundo jogo das duas. Pro Krakens, eu acho que é a mesma parada do Cane Cutters. É casca. Tem que desenvolver, tem que criar ritmo, e você vai criar isso jogando. Então os jogadores que erraram na contagem na hora de formar um special team, tem que aprender. Os próprios treinadores, que tem gente experiente ali, tem que se adaptar a essa galera mais nova. Então tem tudo, né? Falta tudo para esse time, mas não é falta tudo numa má intenção, porque é um time novo, foi literalmente o primeiro jogo do time, né, em competições oficiais, então não dá pra gente não
não colocar isso no papel quando a gente está avaliando esse time. Indo agora para a Série Ouro, onde tivemos também 2 partidas. A gente vai começar falando de Franca Carrascos 20-6 contra a Ponte Preta Gorilas, né? O jogo que choveu muito, isso atrapalhou, na minha visão, muito o caminhar, né, da partida. Poderia ter sido um jogo um pouco diferente se a chuva não tivesse atrapalhado tanto. Mas, assim, eu tô bem surpreso, porque assim, eu esperava que a equipe de Franca pudesse ser mais dominante, não vou negar. Tem um certo mérito da defesa da Ponte? Tem, só que também tem a chuva, né? Então a gente tem que colocar isso na questão. Tem um lance desse jogo que a gente vai analisar aqui depois também, pra gente falar. Uma novidade muito legal pro Franca Carrascos é a chegada do Nilvan, que estava no Rio Preto Wilders, passou pelo Dragons ano passado. Parece que ele ia sair do Brasil, não sei se saiu e voltou e tudo mais, mas acabou aceitando esse projeto do Franca Carrascos. E eu gosto muito disso. Nilvan é um cara ofensivo, você dá um quarterback como o João na mão dele, e se ele conseguir aplicar o que ele quer aplicar, a gente tem um Franca bem perigoso do lado ofensivo da bola. Do lado defensivo, Franca fez o que tinha que fazer. Conseguiu gerar pressão, conseguiu 2 safeties, mas a gente também não pode ignorar que a Ponte ainda não é um exímio ataque. A Ponte não tem um ataque que cria ritmo, que te desafia demais. E ainda mais com a chuva, eu acho que isso atrapalhou muito esse ataque da Ponte, que quer ser esse ataque run heavy, passe curto. Run heavy, passe curto. Eu acho que esse time precisa, obviamente, aprimorar a sua fisicalidade na linha. Uma vez que você estabelece um bom jogo terrestre, você vai conseguir passar. E isso é força física, galera. Ou você adapta o seu jogo para você tentar correr em espaço, correr em zona, ou a OL tem que ficar mais forte. Não tem segredo. É mais forte e bloquear melhor. Se você quer ter esse estilo de jogo, a OL precisa ir para academia. Todo mundo tem que estar forte, tem que aprender técnica de bloqueio, porque não é fácil você correr com a bola de uma maneira tão constante. E se você quer trabalhar nesse jogo terrestre e passe curto, a OL tem que ser ainda melhor. Porque muitas vezes o adversário sabe o que você vai fazer. E você tem que ser forte o suficiente para ganhar e continuar fazendo. E do Franca, mais uma vez, eu gostei. Eu acho que o João fez o que dava para fazer, né? A defesa da Ponte tem até um certo mérito. Conseguiram conter, não parar. É sempre bom a gente usar a palavra certa. Mas foi um ataque também muito afetado pela chuva, né? É um ataque que tenta passar muita bola. Então eu acho que isso acabou atrapalhando muito o time de Franca também. O outro jogo da Série Ouro foi a vitória do Guarani Indians por 29-0 contra o Avaré Lions. O jogo, eu vou dizer que eu esperava um pouquinho mais do time de Avaré, mas não me surpreende tanto assim uma vitória do Guarani, né, com essa tranquilidade. 29-0, Guarani começou muito bem, pontuou nas primeiras 2 campanhas, né, o time conseguiu se estabelecer bem, passando a bola, né, o Indians não é um time que corre, né, então... Tanto porque são poucas as janelas que a linha ofensiva abre, tanto porque é um time que tem muito talento para passar, né? Os próprios running backs aparecem bem no jogo aéreo. O Elias acaba correndo muito com a bola em situações de passe, né? Em rollout, para escapar de pressão, quando o OL não dá o tempo para ele. E essa é a identidade desse ataque do NEM com o Guarani Indians, né? É o que dá para fazer e é o que ele consegue fazer muito bem com o que ele tem na mão, né? O time de Avaré é um time que quer passar muita bola também. No começo tentou correr um pouco mais, depois quando o placar ficou para trás tentou passar, mas é um time que precisa também, eu acho que precisa jogar um pouco menor, jogar pequeno nesse momento. Time que tenta verticalizar muito o jogo ali em alguns momentos, eu acho que precisa trabalhar um pouco mais passe curto, tentar trabalhar algumas outras coisas. A gente até viu ali screens, a gente viu algumas situações ali que o time tentou correr, mas teve algumas faltas também, momentos ruins que prejudicaram o time. A defesa de Avaré não dá pra falar que fez um jogo muito bom, porque tomou algumas bolas ali que não pode tomar, touchdowns muito longos, mas teve 3 turnovers na sua conta, né? Então isso eu acho que é algo que também leva pra frente. Mas é importante essa defesa entender que não fez uma partida boa só porque teve 3 turnovers, né? Já a defesa do Indians não tem muito o que falar, foi muito bem, também teve turnovers, manteve o placar zerado, conseguiu fazer o que tinha que fazer para deixar o Avaré com 0 no placar. O Leandro mandou aqui, Elias é muito bom nesse improviso e passe em movimento. Sim, exatamente.
E eu acho que essa é a maior qualidade e o maior defeito dele, né? Porque a gente tá falando de um cara, um time que vive e morre por isso, né? O dia que ele não conseguir mais ser esse cara móvel, o ataque do Indians vai sofrer muito. Ou quando pega defesas que entendem isso e deixam ele preso dentro da caixa, né? A partida complica muito, não só para ele, mas para o ataque como um todo, porque o time não consegue correr de forma orgânica, só corre no improviso. E aí isso acaba atrapalhando muito o estilo de jogo dele, né? Indo para a série Diamante agora, temos 2 jogos para a gente falar. Vamos começar por Vikings Futebol Americano 36-13 no Corinthians Steamrollers. O Vikings começa, na minha visão, espantando um fantasma do ano passado, quando o ano passado já tinha no papel um time melhor que o Corinthians Steamrollers, mas mesmo assim perdeu. Então acho que consegue, né, logo de cara tirar isso. Sofreu mais do que devia no primeiro tempo, isso é um fato. O Corinthians também tem muito mérito. O Dantas estreou sendo muito... Não estreou, né? Ele já tinha jogado. Mas o Dantas jogou muito melhor do que eu imaginava, conseguindo ali um passe certeiro para o Sanca, indo para a endzone na primeira jogada de ataque do Corinthians. Mas aí o ataque do Vikings veio, em 3 jogadas foi para a endzone de novo, pontuou. Defesa na campanha seguinte, controlou e recuperou a bola. O problema é que depois disso, aí a gente viu uma sequência de erros do Vikings ofensivamente, que deixaram um jogo mais parelho quando não precisava. Primeiro o time caminhou muito bem e o PH sofre um fumble ali na linha de 3 jardas. Na outra campanha, passe longo pro Palermo, ele encaixa a bola, toma uma pancada, a bola solta e vai pra endzone, o Corinthians cai na bola. Porque a grande verdade é que a defesa do Corinthians não jogou bem. Assim como eu falei da defesa de Avaré. O Corinthians teve 3 turnovers. Teve, mas a defesa foi muito soft, porque tudo que o Vikings quis fazer funcionou. Vikings quis correr com a bola com running backs, funcionou. Vikings quis correr usando jets, funcionou. Quis passar a bola curto, funcionou. Passar a bola longo, funcionou. Então, assim, a defesa ela teve seus turnovers, foram 3 ao todo. Teve um também quando o Iago entrou já com muita chuva e tudo mais. 2 desses 3 foram turnovers forçados, então mérito para a defesa que soube, conseguiu isso, mas não foi um jogo bom da defesa do Corinthians. E eu acho que o Corinthians precisa entender isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Corinthians trouxe um jogo mais competitivo do que muita gente imaginava. Eu, pelo menos, sabe? O Dantas, não é o Rodrigo Dantas que tá aqui no chat. O Dantas trouxe uma velocidade para soltar a bola rápido, coisa que o time não tinha muito ano passado. O time optou por essa estratégia de jogar majoritariamente com 5 recebedores abertos, sem ninguém no backfield. E eu vou falar para vocês que eu gosto muito disso. Porque não adianta você alinhar com um running back ali se você não vai correr com a bola. Quando você tenta correr com a bola, a sua linha ofensiva talvez não consiga aquelas 2, 3 jardas. Então abre com 5 recebedores. Agora com Dantas e Manu, você tem 2 quarterbacks que podem ter corridas desenhadas, que podem estender e correr para o first down. E uma coisa muito importante, o corpo de recebedores do Corinthians é formado por jogadores que produzem depois que a bola está na mão deles. Então a gente tem Sanca, Serginho, o próprio Ferron, o Thales, que é um tight end que, pelo que a gente viu, consegue segurar o contato, consegue segurar a bola quando o contato vem. Então, assim, é um ataque aéreo que é recheado de estrela, primoroso? Não. Mas hoje, esse plano de jogo talvez seja o melhor para o ataque do Corinthians. Realmente, jogar com 5 recebedores abertos, aposta na velocidade dos seus recebedores, e quando a coisa engrossa, o quarterback corre, o quarterback improvisa. No final do jogo, o Manu teve uma corrida desenhada ali que deu certo. Então eu acho que o Corinthians pode se adaptar a isso. E o Dantas e o Manu também trazem a característica de soltar esse passe rápido, né? Esse quick game do Corinthians, que até teve meio que no huddle, foi rápido tentando atacar. Surpreendeu, acho que o Vikings bem no começo, mas o Vikings depois se ajustou bem a isso. Mas eu acho que é uma estratégia interessante para esse time do Corinthians. E Dantas, sim, tem um Dantas, né? É Thiago Dantas, se eu não estou enganado, do Corinthians Steamrollers, né? Ele tava já com o time há um tempo, acho que ele era jogador de secundária, se eu não me engano, virou QB, né? Então, é um menino do Corinthians, sim. E bom, para fechar a nossa prévia, temos Moura Lacerda Dragon 0, Ocelotes 14, né? Esse jogo que surpreendeu algumas pessoas, né? Mas o que a gente pode dizer é que todos fomos surpreendidos por James Phillips não estar em campo, né? Eu falei com o pessoal do Ocelotes, o Phillips chegou a vir para o Brasil, realmente ele veio, mas ele teve que voltar,
teve alguns probleminhas ali com o visto dele, algumas coisas que teve que ser regularizada, parece que pela vinda dele do ano passado, algumas coisas que não foram feitas da maneira que tinham que ter sido feitas, e isso acabou prejudicando essa volta dele, né? Então ele, se eu não me engano, ele chega agora nesse final de mês de novo ao Ocelotes e já vai estar à disposição para o jogo contra o Corinthians, que é o próximo jogo do time de Jundiaí. Dito isso, eu acho que o Ocelotes se aproveitou disso na primeira campanha, puderam soltar aquela bomba pro Crowl e conseguir o primeiro touchdown, né? Então, assim, o Derão é uma incógnita muito grande, é muito complicado assistir o Derão jogar, né? A gente sempre brinca sobre como ele corre, e essa é a verdade, ele é um quarterback que tem essa característica. Passando a bola, o Derão não é um cara consistente, e eu acho que essa é a grande questão sobre ele, né? Não é um cara consistente, mas eventualmente ele vai colocar a bola onde ela tem que chegar. E ali a defesa do Dragons naquela primeira campanha acabou jogando um pouco mais perto, né? Dando um pouquinho mais de espaço, e ele colocou uma senhora bola no colo do Crowl. E aí o time foi pro seu primeiro touchdown. Depois, no segundo touchdown, aí já foi Derão correndo lá, a moda da casa, como a gente já cansou de ver. Falando do Crowl também, o Crowl foi muito importante, não só pelo touchdown, teve 2 fumbles forçados, né, na partida, inclusive o primeiro foi logo quando o Dragons estava quase empatando o jogo, no segundo quarto, e o que eu trouxe na prévia foi o que matou o Dragons, né? Eu falei, se o Dragons quiser ganhar o jogo, o Dragons vai ter que fazer o que ele geralmente faz, que é não errar, né? E o Dragons acabou errando bastante, foram 5 turnovers, né, na conta desse ataque do Dragons, e isso obviamente cobrou muito caro, né? Turnovers ali quando tava batendo na porta da endzone, eles cobram seu preço, né? A defesa do Ocelotes está de parabéns, porque não parou o ataque do Dragons, mas conteve o ataque do Dragons, e na hora que estava chegando na endzone, aí parou sim, aí conseguiu realmente levantar o muro e parar, né? Destaque porque o Ocelotes teve 7 tackles for loss, isso é um número muito alto para uma partida, somado ali com 2 sacks. Eu vi uma estatística, eu não sei quem é o número 0 do Ocelotes, mas ele teve quase 20 tackles no jogo, um número absurdo. Nessas estatísticas, quem manda é o Dragons, inclusive, parabéns ao Dragons, que fazem um trabalho formidável em estatísticas. O Elias, que é o presidente lá, me passou, né? Sempre um dia, no máximo 2, depois que o jogo acabou, eles têm a estatística de tudo que aconteceu naquela partida. Mas eu queria fazer um apontamento aqui, que a gente tem que deixar muito claro. O Renatinho, que era uma questão para mim, ele não foi culpado por essa derrota. Renatinho fez o que tinha que fazer. 17 de 22, 161 jardas, nenhuma interceptação. Fez o que tinha que fazer. Colocou a bola na mão dos jogadores que tinha que colocar. Heron apareceu, Lisandro apareceu. Ele distribuiu para 6 recebedores diferentes durante o jogo. Então o Renatinho trouxe um jogo sólido, mas tiveram os turnovers. Nenhum foi culpa dele, mas tiveram os turnovers ali que acabaram custando. Por isso que eu ainda falo, o Dragons não é um time que a gente pode simplesmente desconsiderar. Eu coloquei mais para trás no Power Ranking, porque a gente sabia dessas diferenças, dessa falta de jogadores que talvez não cometeriam esses erros no final do jogo.